Olá, vamos para mais um Minas Conte Pod. Hoje estamos com uma visita aqui de um cara assim que tem o maior respeito, o maior carinho, um grande profissional, Gabriel Bastos. Gabriel Bastos, ele trabalha com sucesso do cliente, ele é um grande consultor. Ele vai se apresentar para vocês, vai falar um pouco do trabalho que ele faz, que ele desenvolve. Por favor, Gabriel, a palavra é sua. Se apresente aí para o nosso povo, para os nossos ouvintes. Muito bem, Márcio. Obrigado primeiro pelo convite. E para quem está nos ouvindo, meu nome é Gabriel Bastos. A gente, no Quintal Consultorias, nós somos especialistas em relacionamento com o cliente, sucesso do cliente, experiência do cliente, né? E principalmente para levar para o microempresário, para o pequeno empresário, ações simples e práticas no dia a dia. Então, essa é a nossa especialidade, né? Vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho mais de informação aí para a turma hoje. Que legal. Eu tive o prazer de participar da sua mentoria, né? Uhum. E o que me despertou muita curiosidade, porque quando se fala em sucesso cliente, a gente acha que está no caminho certo, muitas vezes não. É preciso ter um profissional como você para fazer as correções, para a gente ter sucesso nesse departamento da empresa, que é muito importante. E assim, existe uma mística que o sucesso do cliente às vezes é aplicado para as grandes empresas. E não. A gente entende que as pequenas empresas, elas têm que implantar isso para ajudar no processo da receita empresarial. Porque não adianta ser simplesmente ter ter assim pessoas, ter processos bem definidos, mas não ter uma jornada estabelecida ali para o cliente que traga ali receitas de forma recorrentes. Márcio, primeiro a Minas Conte, quando entrou para fazer, né, o CS Lab, eu lembro direitinho que eu falei assim, ué, o que que o Márcio está fazendo aqui, né? Porque já faz uma jornada do cliente tão bem feita, né? E essa busca pelo aperfeiçoamento, ela é muito louvável, então parabéns pela Minas Conte procurar isso. E sim, cara, relacionamento com o cliente é um mundo muito vasto e a gente precisa se atualizar o tempo todo, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita inteligência artificial sendo aplicada ao mundo de relacionamento com o cliente e tudo mais. Então, se a gente não se atualiza, a gente fica para trás no mercado, né? E aí, falando mais especificamente para o microempresário, que tem muita dificuldade de tempo, de investimento, ele precisa olhar para a rotina dele e entender quais ações ele consegue encaixar na rotina para cuidar do maior bem que ele tem enquanto empresa, que é o seu próprio cliente, né? Então, você como contador, a Minas Conte cuidando e zelando por toda a parte de contabilidade, impostos, faturamento, a parte de estratégia tributária da empresa, né? Sabe muito bem que o cliente, se não tem cliente, não tem faturamento, e se não tem faturamento, a empresa deixa de existir, né? Então, a ideia é que o microempresário, por mais que ele não tenha tempo, ele precisa cuidar do seu maior bem. E o nosso desafio é levar para ele a melhor forma de fazer isso, que ele encaixe na sua rotina. Porque se a gente fala com ele assim, tem que investir milhões, tem que contratar gente, aquilo fica muito fora da realidade dele, né? Ah, que legal. E as pessoas confundem muito venda, pós-venda, jornada do cliente, retenção. Lógico que no final das contas isso está no funil, né? Mas são coisas diferentes, né? O que você tem a dizer para esse público microempreendedor que às vezes ele entende que se ele tem uma venda bem definida, ele acha que já ali está com um programa sucesso do cliente estabelecido. Quais são as fases, desde a venda, do pós-venda, sucesso do cliente, a jornada do cliente e a retenção? Uhum. Quando uma empresa começa, é como se a gente estivesse tentando colocar fogo em uma fogueira ou um fogão a lenha. A gente precisa primeiro ter ali algo que vai servir de isca, né? Algo que vai ser um fogo de palha, que vai fazer muito fogo, para que a lenha mesmo, que vai sustentar o fogo ao longo dos anos, ela se permaneça acesa. Então, vender para novos clientes significa trazer mais fogo, significa oxigenar esse fogo. Então, toda empresa precisa se preocupar com novas vendas, ok? Porém, o que vai tornar esse negócio perene e o que vai tornar esse negócio sustentável ao longo dos anos
é o quanto de brasa ele tem. E a brasa é justamente cuidar do relacionamento com esse cliente. O cliente que vem custa muito caro para chegar. E eu preciso cuidar para que ele permaneça, seja lucrativo e rentável para a empresa, né? Então, eu diria que são áreas complementares que precisam trabalhar juntas e nenhuma delas pode ser negligenciada. Porém, para eu trabalhar todas elas, eu preciso ter braço, eu preciso ter dinheiro e preciso ter tempo, ok? Então, se a sua empresa ela está hoje no momento que ela já tem uma base de clientes, você já investiu trazendo novos clientes, a oportunidade de trabalhar o relacionamento com o cliente, você vai trazer retenção, ou seja, os seus clientes eles vão permanecer na sua base e cliente satisfeito gera novas vendas. Se você aplica a técnica correta e o método correto, ele vai te trazer mais indicações e ele vai comprar mais produtos de você. Então, quando a gente tem uma limitação de recurso, Márcio, trabalhar a própria carteira pode custar menos e ser mais rentável, principalmente para o micro e pequeno empreendedor, que não consegue fazer esses investimentos múltiplos, né? Olha que legal, Gabriel. Como eu tive o prazer de fazer uma mentoria com você, o que eu pude perceber, até mentorias que alguns clientes recebem de outros profissionais, às vezes eles fazem a mentoria, uma imersão ali no final de semana, pega toda a teoria, fica todo animado no início da semana, aquela coisa toda, mas não coloca em prática. Acho que isso é um dos grandes problemas que a gente enfrenta aí nesse processo de treinamento, que é fazer um treinamento a longo prazo, mas praticando ao mesmo tempo, colocando as fases daquele treinamento em ação. E você tem muito disso, né? Uma das coisas que eu mais gostei lá do seu trabalho foi justamente isso. Olha, deixa eu parar a casa aqui para vocês. Fazem isso, fazem aquilo. A gente vai testando e funciona. Uhum. Então, assim, o empresário, às vezes, pela falta de tempo, ele faz um sucesso do cliente, mas ele não aplica. Isso acaba invalidando o processo, não é isso? Uhum. Márcio, é isso mesmo. Acho que grandes mentorias, principalmente com grandes figuras do mercado, elas são inspiradoras. A gente sai dali com muito combustível, a gente quer alcançar o mundo com elas. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, a gente percebe que a nossa realidade ainda não está lá. Nós ainda não somos a Disney, nós ainda não estamos nesse nível, né? Então, uma preocupação muito grande que a gente tem é de trazer ações que sejam práticas e que sejam aplicáveis, né? E para a gente fazer isso, precisa de ter recorrência, precisa de ter aquela rotina de criação do hábito, né? Que a gente só consegue criar um hábito se for algo mais pautado, se for recorrente, né? E assim, eu acho muito legal porque recentemente o Quintal contratou a Minas Conte como contabilidade e eu não sou responsável pelo financeiro, quem é o meu sócio, Gustavo, e a Minas Conte fez com ele boa parte do processo de jornada do cliente, né, aquela parte de onboarding e tudo. E o Gustavo trouxe para mim um feedback dizendo assim: a Minas Conte, ela pode ser o nosso melhor garoto propaganda, porque eles estão muito bem na jornada do cliente, né? E aí, Márcio, isso me deixa muito satisfeito, primeiro porque vocês chegaram para fazer com a gente a mentoria e já estavam muito maduros, né? E conseguiram, ainda assim, mesmo com a experiência e tudo mais, conseguir extrair algumas coisas e isso gerar mais valor para vocês, né? Então, eu acho que uma empresa, ela precisa, assim como a Minas Conte, né? Ter essa preocupação com a própria base e tudo mais, para que o negócio ali dure 20, 30, 40, 50 anos e por aí vai. Isso nos permite também trocar experiência com os nossos clientes, né, dar Uhum, sugestões, porque a contabilidade já está muito além de simplesmente atender o fisco. Atender o fisco, é o que eu falo, é uma obrigação, não é isso? Já é uhum, difícil, não é fácil, né? É um desafio no nosso dia a dia. Mas a gente pode contribuir com os micro e pequenos empresários no sentido de dar um toque, olha, faça isso,
Acho que isso vai ser interessante para você, mas existe uma distância entre o que é bom para uma empresa e como que se aplica aquele produto. Tem que haver Uhum. aplicação. E no sucesso do cliente, não necessariamente, você citou muito bem, precisa ser uma Disney para aquele cliente. Tem que estar de acordo com a realidade dele, de acordo com o cenário, de acordo com o perfil, com a mentalidade do empresário. E vocês trazem isso muito bem, Uhum. entendendo qual que é o cenário daquele possível cliente, para que vocês possam ajudar de uma forma mais personalizada, da melhor forma possível. Isso eu gostei muito no processo de mentoria de vocês. Uhum. A gente já estava um pouco acelerado, porque a gente já tinha implantado, mas assim, a gente aprendeu muito e isso foi complementar para a gente. Mas tinha pessoas ali que talvez estavam iniciando o processo, nem sabia o que era um sucesso do cliente, para que servia, qual que era o impacto nas suas atividades. Isso foi o bacana de tudo, sabe? É aplicar, e fazendo a mentoria e aplicando. Eu acho isso muito importante. Uhum. É, são empresas em vários momentos distintos, né? Empresas que estão mais maduras, que já conseguem se relacionar melhor com seus clientes, né? E empresas que elas estão tão consumidas pela operação no dia a dia que elas não fazem ideia do que fazer, né? E aí uma dica interessante para quem está nos ouvindo é que o primeiro passo é saber que o cliente ele está muito carente. E só da gente dar atenção a ele já é um excelente diferencial em relação à grande maioria, né? Porque a grande maioria está preocupada em prestar o serviço e acabou. E o cliente muitas vezes não, ele quer ser ouvido, ele quer trocar ideia, ele quer tirar dúvidas, né? E a gente consegue se ajudar muito no dia a dia, né? Então essa dica é uma dica super simples, que é se preocupe com o seu cliente e dê atenção a ele. Só de você fazer isso já é um grande ganho em relação aos concorrentes. E fidelização de cliente significa reter aquela receita recorrente e criar mais possibilidades de indicações. Não é isso? Porque existe uma máxima aí no mercado que é: a cada cliente perdido, a notícia se multiplica por 21. Não é isso? Isso mesmo. E a cada cliente conquistado, ou seja, case de sucesso, se multiplica por 7. O dano é muito maior se você não tiver esse cuidado com o cliente. Então é muito importante trabalhar isso dentro das organizações. É o famoso a notícia ruim chega primeiro, né, Márcio? Então, de fato, tá? E o primeiro passo, quando a gente vai trabalhar o relacionamento com o cliente, é a satisfação, a gente entender como deixar o cliente feliz. E a gente sabe que não é um mar de rosas, que todo mundo que presta serviço, principalmente, sabe que o dia a dia é lidar com BO, o famoso lidar com BO, né? É lidar com os problemas e tudo, né? Então, o primeiro grande desafio na hora que a gente faz o relacionamento com o cliente é como eu vou lidar com os problemas. E é muito comum as empresas acharem que lidar com problemas significa que eu tenho que me omitir, que eu tenho que esconder isso debaixo do tapete, né? E não é isso. E depois que a gente trabalha toda essa parte de satisfação e o cliente está satisfeito, se eu deixo ele sem fazer nada, eu estou perdendo uma mina de ouro. Porque custou para mim um caminhão de dinheiro, custou para mim muito tempo e muito suor deixar o cliente satisfeito. E se ele está satisfeito, nós temos a obrigação, ele inclusive, de nos indicar. Ele precisa indicar o que é bom. Ele precisa passar para aquelas pessoas que estão em volta aquilo que funciona e que é bom. Porém, nós não somos prioridade na vida dele. Então, existe método e técnica para que você não seja chato e que para aquele cliente que você demorou muito para construir a confiança, ele vira e fala assim: nó, tá doido, o Márcio não para de me pedir referência, de me pedir indicação, né? Então, a gente precisa aplicar a técnica e o método correto para que todo o trabalho que nós fizemos seja aproveitado através de indicações, através de um cross-sell, de um upsell e por aí vai. Mesmo porque isso faz parte do CAC, né? Uhum. Que é o custo de aquisição de cliente. E se você não dá essa tratativa
a longo prazo, você tem um investimento maior no CAC, você não tem uma retenção, você tem problema com a receita e não aproveita ali talvez o seu sistema no operacional que já está ajustado, as pessoas que já estão ajustadas, porque o que vai potencializar cada vez mais uma empresa é a receita. Uhum. É a receita, enquanto ela mais vai adquirindo receita, mais a engrenagem vai se transformando, porque é necessário, né, faz parte do crescimento e desenvolvimento da empresa, mas é muito importante, porque às vezes você fica só ali investindo na aquisição do cliente, no CAC, mas não está preocupado com a retenção, não está preocupado com a jornada do cliente. E a gente tem que entender, de acordo com a atividade, qual que é a jornada do meu cliente, né? Não é quanto tempo ele vai ficar, Uhum. porque pode ter algumas decisões que fogem do nosso controle, que sejam as decisões externas, uma série de coisas. No caso Uhum. lá da Minas Conte, o cliente pode vir a fazer mudanças em função de estar mudando de negócio, de região, ou fechando a empresa porque não quer seguir mais naquele... Está no processo de sucessão, vários, N motivos. Mas aqueles clientes que realmente nos possibilitam uma jornada maior, nós temos que tirar proveito disso da melhor forma possível. E é prestando um bom serviço e conduzir essa jornada com ele, que é muito importante. Me fala um pouco sobre a jornada do cliente, para que os nossos ouvintes tenham ideia do que é a jornada do cliente. Tem muita gente, Márcio, que começa um negócio e entende que vai vender aquele serviço e acabou. Só que é como a experiência de uma viagem. Quando você contrata uma viagem de uma agência e pretende ir para um lugar que você não conhece, vamos pensar um lugar que você não conhece a língua, não conhece a cultura, né? A jornada do cliente é justamente desde o início que você começa a estudar aquele lugar para viajar, até o momento que você volta e conta da sua experiência toda para as pessoas do seu convívio. A mesma coisa é num negócio. Eu vou contratar, pensa assim, eu nunca fui empresário, montei uma empresa e vou contratar uma contabilidade. Eu não faço ideia de como eu preciso interagir com a contabilidade todo mês ou não, mais de uma vez ao mês, o que que eu tenho que pedir, o que que eu não tenho. Então, como é completamente desconhecido, eu preciso mostrar isso para o cliente e, de preferência, de mãozinha dada. Falar, meu amigo, o primeiro passo é esse. O segundo passo é esse. E o que é recorrente, ó, todo mês eu vou te mandar as guias, eu vou te mandar isso. Uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, nós vamos refazer o planejamento tributário da sua empresa. Então, a jornada do cliente é você entendendo todos os passos, todos os pontos de contato que aquele cliente vai ter com a sua empresa e o seu serviço. Se você não tem clareza disso, é como se você tivesse fazendo uma viagem com o seu cliente sem roteiro, sem planejamento. Pode ser incrível, mas ao mesmo tempo pode ser muito ruim. E se você não planeja, a chance de ter imprevistos, de ter problemas é muito maior, né? Então a jornada do cliente, ela é basicamente o primeiro passo para eu conseguir ter um bom sucesso do cliente. É eu estabelecendo justamente a rota. Se eu estabeleço a rota, fica mais fácil eu conduzir o cliente por essa rota. Então, você que está construindo o seu negócio ou está repensando o relacionamento com o cliente, pense na jornada. Construa essa rota para você saber por onde você está conduzindo o seu cliente. Legal. Não adianta também ter um programa desse, fazer uma mentoria, e se os processos não estão bem definidos, ou você faz junto ali com a mentoria, definindo os processos, as pessoas, porque se não tiver esse roteiro pronto, vai travar, né? Mas travar também faz parte do negócio, né? É travar e destravar, não pode ficar ali parado, né? Eu acredito que na sua mentoria tem muito disso, né? Você inicia um trabalho, talvez o seu cliente tenha uma expectativa de que aquilo vai funcionar, mas a empresa dele também tem que funcionar.
né? É um processo, é um 360 ali, né? Eu sempre trago essa questão da empresa, ela tem que funcionar como 360, porque é uma engrenagem, é um motor, né? Se uma pecinha ali não funciona, para o resto. Então, tudo tem que funcionar. E isso fica muito bem claro no sucesso do cliente, né? É, é essa engrenagem funcionar como um todo. E isso que vai fazer com que a experiência do cliente seja maravilhosa, né? E faça com que ele indique o seu serviço a outras pessoas de confiança. Uhum. Não é isso? Perfeito. E aí eu queria comentar uma coisa que é importante, que quando a gente fala sobre os conceitos, sobre a teoria, fica parecendo muito abstrato. E o que a gente fala é, comece pelo simples. Se eu vou definir uma rota, eu vou definir qual avião eu vou pegar, qual cidade eu vou e como é que eu vou voltar. Começa por aí. Isso já é um planejamento. É óbvio que na hora que eu fizer isso, eu vou pensar assim: poxa, preciso definir o hotel. Poxa, preciso definir o traslado. Então, a partir do momento que você define o simples, você vai partindo do simples e do macro para o micro e para o detalhado, né? Mas começa pelo simples, né? E depois que você definiu isso, você começa a entender como a jornada do cliente, a experiência do cliente faz parte dessa engrenagem. Por quê? Imagina o seguinte: eu não defini a jornada, ok? Aí pensando no seu contexto. Se o cliente está perdido, ele vai solicitar guia no momento que não pode ou no momento que não deveria. Ele vai ficar inseguro. Puxa vida, a Minas Conte não me procurou ainda. Ai meu Deus, estou devendo o fisco. Então, se essa engrenagem não funciona, várias outras engrenagens começam a ter problema, né? E a coisa começa a dar uma travada, né? Então, a jornada do cliente, assim como a experiência e tudo mais, é uma engrenagem importantíssima e ela faz prevenir vários problemas que podem acontecer no futuro, que vão te dar mais trabalho operacional. O trabalho operacional vai ocasionar insatisfação do cliente, que vai entrar em contato chateado, que vai dar mais trabalho e a coisa vira uma bola de neve, né? Tem que fazer o dever de casa, né? Lá na Minas Conte, a gente tem essa pegada de fazer um trabalho preventivo, consultivo, humanizado. Mesmo porque nós já passamos por outras dores, nós saímos da contabilidade tradicional para a digital. A mudança é enorme. Uma das coisas que a gente sentiu lá é aculturar a nossa base antiga, que era da contabilidade tradicional, para a contabilidade digital. E aí nós tivemos que montar vários processos. Um contrato bem elaborado, né? Porque às vezes tem alguns clientes que confundem serviço administrativo com serviço contábil, com serviço de consultoria, com serviço jurídico. Uma loucura, né? Então, um contrato bem elaborado e um treinamento ali dentro do onboard, juntamente com o cliente, né? Até onde nós vamos, para ficar bem claro, para não ter esse tipo de discussão. Ah, mas você não me atendeu, você não foi legal comigo, você deveria fazer isso. Tá claro. Se você deixa tudo muito claro, os processos bem estabelecidos, você não vai ter essa dificuldade com o cliente. E ele vai saber em que momento te acionar, como te acionar, a quem acionar. Isso é tudo muito importante para a gente. A gente ganha tempo, o cliente ganha agilidade e ali a prestação de serviço fica com maior tranquilidade, né? No sentido de a gente dar o atendimento com eficiência e com rapidez. São as dores que todo microempresário tem que passar, principalmente dos que vieram do modelo tradicional, isso independente da atividade, que hoje é tudo digital, tem que passar e tem que realinhar as coisas para o mundo digital. Tem que fazer esse realinhamento, né? Agora, te fazendo aqui uma provocação, né? Quando a gente fala em fazer um atendimento para um microempresário ou para um empresário que já tem toda uma estrutura de pessoas, de processos, né? É um pouco diferente, né? E dentro do que você enxerga aí junto aos microempresários de maior dor para implantar o sucesso do cliente, qual que é a maior dificuldade? O que você acha que, assim, que trava um pouco o processo, que poderia dar como dica para o empresário assim, não, vou começar por aqui, eu acho que para chegar naquele momento junto com o Gabriel, onde eu vou querer a Disney para mim.
o microempresário, normalmente ele está equilibrando o prato com a mão esquerda, está fazendo malabares com a mão direita, com os pés mais alguma coisa, então ele tem o desafio, na minha visão principal, de conseguir tempo e braço. E aí, o maior desafio nosso, Márcio, é conseguir ajudá-lo na realidade dele com ações muito simples e muito práticas a começar a fazer o relacionamento com o cliente. Quando a gente pega uma engrenagem que hoje está travada e causando problema e começa a fazê-la girar aos pouquinhos com essas pequenas ações, a coisa vai azeitando, vai dando a ele mais tempo e mais possibilidade de dedicar em outras ações, inclusive mais no relacionamento com o cliente. Então, o principal desafio dele é o tempo e braço. E a nossa missão é conseguir levar essas ações que são simples e práticas para que ele consiga, no dia a dia, ir azeitando essa engrenagem e ganhando mais tempo e mais disponibilidade para aplicar em outras Legal. áreas. Vira um ciclo vicioso, né? É, Ele tem uma pequena etapa ali, e a pessoa, opa, isso aqui, consegui ganhar tempo com isso, vou melhorar mais um pouco. Vai avançando, e ali não para, né? Porque o sucesso do cliente é um trabalho contínuo, né? E tem que começar de pouquinho, tem que começar simples, porque se eu, na minha realidade, com a engrenagem travada, equilibrando pratinho, malabarismo, mirar na Disney, eu não chego nunca. Existe um caminho para conseguir chegar até lá, né? E precisa ser simples. Disney, todo mundo quer ir, quer chegar, mas tem que planejar. Sem Perfeito. planejamento não vai. E tem que Não é saber que tem um caminho para ser construído, né? Pois é, e assim, a Disney, para chegar até na Disney também, passa pela receita, né? Fazendo um trocadilho, né? Para você aumentar a receita, você tem que ir aos pouquinhos, aumentando a receita, Uhum, né? Fazendo a sua reserva, né? É o que a uhum, gente fala muito lá na contabilidade, né? Que o CNPJ tem que ser respeitado, né? O CNPJ tem vida própria. uhum, Você não pode confundir a pessoa física com a pessoa jurídica. uhum, Mas o responsável para fazer essa engrenagem funcionar está na pessoa física que é um investidor. uhum, Em especial ali o microempreendedor, né? Que ele faz tudo, né? Diferente dos grandes negócios, que ali o cara só tem uma visão de negócio, tem uma equipe que cuida de tudo, mas o microempresário, até sair do operacional e subir para o tático, ou até a nível de investimento, tem uma jornada muito grande, né? uhum, Ele tem que entender que é assim. uhum, Não adianta ele querer que alguém resolva isso para ele, é ele que vai ter que resolver. uhum. E enquanto mais ferramentas ele for utilizando e minimizando o tempo, ele vai maximizar receita e desenvolvimento da empresa. Perfeito. Olha, Gabriel, se eu pudesse, eu ficava o dia todo aqui conversando com você. O papo é muito Bom. bom, tem muita coisa para ser dita ainda, né? Uhum. Eu espero que quem se interessar por seu trabalho, que estiver bater um papo com você, né? Vamos deixar os seus contatos abertos aí, porque é fantástico, né? Uma das coisas que eu gostava muito da sua mentoria, eu não sei se você percebeu, eu não faltei em uma, e eu sempre abria antes de você abrir, porque o papo era muito legal, porque estava mexendo na minha dor ali, em certo momento, eu estava redesenhando o negócio, estava em outras 3 mentorias também, distintas, mas elas se complementam. Então, é muito importante ter um profissional para te dar a mão, para te guiar, porque o empresário tem muito disso também, que às vezes ele é bom em determinada coisa e acha que vai conduzir a empresa, mas ele não é bom em tudo. Uhum. Ele vai precisar ser guiado por alguém em algum departamento da empresa. Às vezes ele é Uhum. bom na venda, mas não é no financeiro, né? Deixa o financeiro escapar. Às vezes ele é bom no financeiro, mas a venda deixa a se desejar. Uhum. Então, e a gestão contábil, ela é muito importante para as empresas, porque nós estamos falando do sucesso do cliente, mas isso tudo se resulta em números, gestão Uhum. da informação contábil. É o que vai trazer o resultado para o empresário. Uhum. Então, gostaria de te agradecer. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Uhum. Márcio, obrigado
pelo convite, pela oportunidade. Essa troca, ela é uma troca que sempre engrandece, né? Engrandece a gente como pessoa, como negócio. E a mensagem que eu queria deixar para os nossos ouvintes no final é que ele precisa cuidar bem do que é importante para ele, né? Principalmente dentro do CNPJ. Então, é importante que ele tenha clareza sobre todas as engrenagens e consiga dedicar tempo, dedicar esforço para que todas elas funcionem muito bem, né? Então é isso. Obrigado mais uma vez e tomara que a gente tenha uma segunda oportunidade. Com certeza teremos. Vamos à nossa dica de ouro. O Gabriel está para nos ajudar aqui nesse processo. Gabriel, qual que é a dica de ouro para iniciarmos o sucesso do cliente em sua empresa? Pessoal, dica de ouro. Anota aí, receita de bolo. Vocês vão pegar, para quem tem empresa de serviços, tá? Vão pegar os 10 principais clientes, vão anotar no Excel, numa lista de papel mesmo, para cada um deles o principal interesse de cada um, interesse pessoal mesmo, tá? E aí, se ele gosta de futebol, se ele gosta de culinária, se ele gosta de N coisas. E você vai criar na sua agenda um contato por mês com cada um desses clientes para falar sobre esse assunto. Então, um exemplo, você anotou que o João é um dos seus principais clientes e gosta de futebol. Você vai mandar para ele uma mensagem e falar assim: ô João, tudo bem? Nossa, e aí, você viu seu time e tal nesse final de semana? O que aconteceu? Que é uma mensagem relacional de um assunto que interessa a ele. Fazendo isso, você vai fazer com que ele lembre de você sempre. Então, essa é a dica. Faz os 10 principais contatos, o que são os interesses e uma vez por mês você vai entrar em contato com ele através do WhatsApp, mandando uma mensagem sobre aquele assunto de interesse. E você vai ver esses 10 principais clientes interagirem mais e comprarem mais de vocês. Legal, pessoal. Então, assim, fica mais uma vez o que eu sempre digo, né? Se o Gabriel pode, se outros contribuintes podem, por que você também não pode? Através da Minas Conte pode. Obrigado a todos.